Bem-vindo, meus irmãos, à nossa nova série Perspectiva e Respectiva, vivendo a sua mudança. Você que me assiste aí pelo vídeo, você que me ouve pela rádio, que Deus possa abençoar, alcançar a tua família e que você possa ir até o final com esta mensagem. Serão 4 domingos focando o mesmo tema. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Você pode abrir comigo a Bíblia em Provérbios, capítulo 24. Você que está aqui hoje na Wesleyana Campinas, vamos abrir Provérbios 24, verso 27. Você que está em casa, você que me ouve no carro, você que me ouve no quarto de hotel, você que me ouve no computador, no seu celular, que Deus possa alcançar agora você com essa mensagem do Espírito Santo ao seu coração. Aleluia. Provérbios 24, o versículo 27 diz assim: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Você pode sentar, em nome de Jesus. Vamos à palavra. Perspectiva é a ideia que temos do nosso futuro com base no presente. Respectiva é a ideia que temos de nós mesmos para eventos circunstanciais. Acompanhe agora o pastor Eliseu Gomes na série Perspectiva e Respectiva. Decida hoje ainda sobre este assunto relevante para a sua vida. Remetendo-me ao texto ainda, o texto fala: termine primeiro o seu trabalho ao céu aberto. É a primeira oficina bíblica enorme, grande demais. Bom, alguns deles usaram dessa oficina. Temos o caso de Noé, na série passada, falamos sobre ele. Ele construiu a arca numa garagem, não foi isso? Num galpão enorme? Não, ele construiu o céu aberto. Ele construiu ao céu aberto. Parece-me que Deus está me empurrando para que eu veja isso. Quando Cristo morre na cruz, ele morre lá dentro de uma sala, não é isso? Ele morre dentro de uma igreja já? De um templo? Não, ele morre ao céu aberto. Quando Moisés vai abrir o mar vermelho, vai orar a Deus para abençoar, o mar vermelho era uma estufa, estava dentro de uma piscina grande, não é isso? Coberto? Não, o mar vermelho estava em céu aberto. A Bíblia diz que o céu parou quando a Josué lutava e Moisés levantava a sua mão, tudo a céu aberto. Deus quer sempre fazer um milagre a céu aberto, porque o céu é o limite. E se eu digo que o céu é o limite, é ilimitado. A Bíblia está dizendo bem claro aqui: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, depois deixe pronta a sua lavoura. Olha a confiança desse escritor aqui de Provérbios. Depois constitua família. A ideia que nos dá aqui é de algo que a ambiência permite com que haja um crescimento. Eu queria falar esses 4 domingos sobre perspectiva e respectiva. Na verdade, quando eu falo em perspectiva e quando eu falo em respectiva, está intrinsecamente ligado a mim e a mim mesmo. Porque a perspectiva é a ideia que eu tenho do futuro partindo do presente. A respectiva é algo que diz respeito a mim mesmo para alcançar este lugar, para alcançar este patamar na minha vida. Há pessoas que têm perspectiva, mas não têm respectiva. É muito difícil alguém ter respectiva sem ter perspectiva, está entendendo? Há pessoas que têm perspectiva, mas elas não têm dentro de si aquela ênfase, aquela gana de que tentar irromper com os impossíveis da vida para alcançar outro lugar. Jesus, quando morreu na cruz, ele tinha uma perspectiva. A perspectiva de Cristo era salvífica, era soterológica, era salvar você e a mim. Você foi salvo pelo nome de Jesus e pelo sangue dele. A respectiva estava dentro dele quando ele disse: eu preciso ir à cruz. Quando Paulo estava sendo interpelado pelos irmãos para permanecer em Cesareia, ele falou: eu preciso ir a Roma, mesmo sabendo que ele ia morrer. Ele disse: eu preciso ir a Roma. Ou seja, a perspectiva de Paulo era testemunhar de Deus em Roma. A perspectiva de Paulo era fazer isso mesmo sabendo que ele ia morrer. Porque às vezes a perspectiva que nós temos, ela é algo tão irreal às vezes que não temos perspectiva para atender essa demanda. Portanto, é muito bom quando eu posso pensar em algo, que eu tenho uma perspectiva, eu tenho um sonho, eu tenho uma miragem, eu tenho algo que eu estou acreditando
pensando, mas a minha perspectiva está caminhando naquela direção. Aliás, a perspectiva, ela mostra para mim aquilo que eu já vou alcançar, ela me mostra o pano de fundo pronto, mas a perspectiva, ela me traz, ela me leva por metas, por trabalhos, para chegar até lá. Nós fizemos, então, no sábado passado, o nosso evento na praça, o evento acústico. Bom, o nosso público foi enorme. Apareceu uma senhora e ficou ouvindo a gente cantar. Glória a Deus. Alguém passou, ouviu. Alguém estava no skate brincando, ouviu. Ora, se eu não tenho perspectiva, a minha perspectiva iria morrer. Por quê? Eu vi poucas pessoas atenderem. Fizemos 2.000 panfletos. E a certo ponto, quem não tem perspectiva, numa hora dessa fala assim, não foi legal, vamos parar com isso aí. Não, a minha perspectiva diz que eu tenho que repetir isso várias vezes. Que eu tenho que repetir isso 20 vezes, 30 vezes, 100 vezes, até que a coisa pegue, aleluia. Por quê? Porque dentro de mim eu tenho uma perspectiva que me diz, eu vou alcançar isso, mesmo quando na minha perspectiva é algo irreal na minha vida. Você vai aprender esses 4 domingos a entender o processo de Deus a respeito dessas coisas da sua vida. Jesus teve a sua perspectiva, teve a sua perspectiva, Moisés, Abraão, todos eles que tinham algo na vida, acontecia isso. Nós estamos usando aqui a figura de um peixe. Esse peixe é também conhecido como o peixe dourado. Ele é uma raça de peixe chamado guindio, né? Ele, segundo a biologia, ele cresce de acordo com o seu ambiente. É claro, se ele for criado num big aquário, não vai virar uma baleia, né? Ele tem um limite para crescer, mas ele vai até o limite que ele pode crescer. Veja, nosso problema é não explorar os limites que nós temos para crescer. A gente pode crescer muito mais do que somos, a gente pode alcançar patamares melhores e muitas vezes nós não desenvolvemos aquilo que poderíamos desenvolver. Ou seja, poderíamos ter feito um pouco mais, poderíamos ter avançado um pouco mais, mas porque a gente se condiciona a um pequeno aquário, a gente se dimensiona só a este aquário, a gente não consegue romper além daquilo que podemos. Veja, repita comigo, o ambiente que eu escolho determina o meu nível de crescimento. O ambiente que eu escolho determina o meu nível de crescimento. Segundo estudos, os peixes da raça Guindio crescem de acordo com o aquário em que vivem. Dependendo das condições, pode se desenvolver mais ou menos. Varia de acordo com o tamanho, condições do aquário, temperatura, filtragem e alimentação. Acredita-se que o espaço em que o peixe vive é determinante ao seu tamanho. Crescimento encerra-se no momento em que não há mais espaço para adequar a sua natureza. Ou seja, quando esse peixe adquire um novo aquário, ele tem um limite para crescer, porque ele tem um sensor. Deus é maravilhoso, Deus é um criador maravilhoso. Ele tem um sensor que identifica até onde pode ir a natureza dele. Identifica até onde pode ir. Por exemplo, eu tenho meus filhos que estão nessa fase de crescimento, sempre o sapato está apertado, tem que comprar um sapato, o pé vai adequando, quando chega um momento que não tem para onde crescer, começa a doer. Bom seria assim na nossa vida, se você tivesse condição de crescer mais e o ambiente identificasse se você está doendo porque você precisa crescer. A gente não é assim, infelizmente. Esse peixe, por exemplo, ele faz isso, de acordo com o ambiente que ele está vivendo, e se oferece condições de natureza, ele cresce mais ou menos dimensionando aquela natureza. Primeiro ponto aí, a perspectiva de crescimento está baseada na perspectiva do ambiente. Diga, eu dependo do ambiente em que eu estou para que haja crescimento. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus chegou lá no enterro de Lázaro e ele encontrou um ambiente de morte. Ele encontrou um ambiente sofrido. Todo mundo estava preocupado e não tinha mais espaço para a esperança. Aliás, não havia espaço mais para a vida, porque Lázaro tinha morrido, todo mundo estava triste. Mas Jesus chegou espalhando um novo aquário. Ele chegou espalhando sementes de fé. Ele disse, olha, você crê? Eu vou ressuscitá-lo. Tire a pedra, faz isso. Jesus em nenhum momento, ele concordou com as... Eita, glória a Deus. Eu precisava de 2 horas. Não, eu tenho 4 domingos ainda, eu vou me conter. Jesus, ele precisava de criar um ambiente. Ele chegou lá, ele viu que o milagre tinha espaço para acontecer, mas o aquário da fé era pequeno. E aí ele então promove um aquário maior. Ele chega trazendo um aquário maior para promover algo
maior. Porque, irmãos, o nosso maior problema não são as nossas limitações. O nosso maior problema é aquilo que nós não atingimos e achamos que atingimos. A gente acha que cresceu e não cresceu. Edson, se você estudar escala musical, você vai tocar muito mais do que você toca, sim ou não? Não é? Se você não aumentar esse ambiente de você detectar escalas e crescer, você não consegue. A gente peca nesse ponto. Nós chegamos a um momento na vida, Antônio, e achamos que crescemos bastante, achamos que estamos legal, Karina, mas não é ali que Deus quer. Deus quer sempre algo mais. Você tem sempre algo mais a oferecer. Aleluia. Agora, o outro problema que é um pouco maior do que esse é que isso é determinado por mim. Deus não me culpa pelo tipo de aquário que eu tenho. Deus me deixa livre para escolher o ambiente que eu preciso fazer. Eu preciso então criar um novo cenário. Eu preciso mudar o jeito. Eu preciso mudar as coisas. Certa vez o empresário estava caminhando lá num local bem movimentado e havia um cego pedindo esmola com uma placa dizendo assim na placa: me ajude pelo amor de Deus, me dê uma esmola. O empresário olhou aquilo, se condoeu e disse para o cego: eu posso te ajudar? E o cego achou que ia dar um bom dinheiro. Pode. Aí ele pegou uma caneta, virou o outro lado do cartaz, escreveu uma frase e foi embora. E o cego pensou: pensei que ele ia me dar um dinheiro legal. E você escreveu uma frase e foi embora. Mas no outro dia o cego arrecadou muito mais do que arrecadar nos dias normais. Muito mais dinheiro entrou, muito mais coisa aconteceu. E o cego estava quase vendo, de tanto que ele recebeu naquele dia. E quando o empresário voltou à tarde e olhou aquele monte de dinheiro, ele tinha arrecadado tanto. Então o cego olhou para ele e disse: o que é que o senhor fez? O que é que o senhor fez? Porque, olha, eu estava aqui agora e começou então muito dinheiro chegar. O que o senhor escreveu aí? Então o empresário disse o seguinte: olha, no seu cartaz, cego, estava escrito assim, me dê uma esmola pelo amor de Deus. Mas eu virei o seu quadro e escrevi uma frase assim, hoje o sol nasceu mais um dia, infelizmente eu não poderei ver a luz do sol. Irmãos, isso tocou no coração das pessoas, porque as pessoas se colocaram no lugar do cego e pensou: meu Deus, é mesmo, eu já estou vendo a luz do dia e ele não está. Isso comoveu as pessoas. Então não foi preciso mudar o cego de lugar, não foi preciso, irmãos, fazer uma faculdade, foi só mudança de estratégia e o cego arrecadou muito mais do que ele arrecadava. Veja aí, o problema nosso às vezes é a ambiência que nós vivemos, aquele quadro que nós usamos: me dê uma esmola pelo amor de Deus. Eu preciso mudar a linguagem, sim ou não, gente? Aleluia. Eu preciso mudar a modo de falar, eu preciso mudar o jeito de fazer as coisas. Então nessa noite, presta atenção, você que me assiste aí, você que está me ouvindo pelo rádio, glória a Deus, eu preciso que você faça um compromisso com Deus hoje de mudar algumas atitudes da sua vida, se você quer crescer. Se você quer continuar do modo que você está, então continue do modo que você está. Sabe, uma vez distribuíram um folheto na rua escrito assim, veja dentro o que é preciso fazer para ir para o inferno. Quando a pessoa abriu, estava em branco, ou seja, nada. Continua do jeito que você está, você vai para o inferno desse jeito como você está aí. Então é eu que determino. Mude o jeito, mude as coisas. Jesus criou perspectiva, mas pediu respectiva. Ele disse para Maria naquela hora: não chores, eu vou, olha só, gente, olha que interessante, eu vou ressuscitar Lázaro. Isso é o que? Perspectiva. Não chore. O que é isso? Respectiva. Ela respondeu à visão de Jesus sobre a ressurreição. Número 2, o crescimento é alimentado pelo recurso do... Eita, isso aqui é muito bom. O crescimento é alimentado pelo recurso do ambiente. Então, qual é o ambiente que você escolheu? E qual o recurso que esse ambiente tem? Aí depende do ambiente que você escolheu. Se eu quero falar inglês, eu vou para a escola onde ensina japonês, sim ou não? Não. Se você quer aprender a falar alemão, você vai para uma escola que ensina austríaco, ou ensina outras línguas. Não, eu quero ir para um ambiente onde eu possa aprender. Existe um sistema na aprendizagem de linguagem inglesa que é o free conversation. Você tem uma reunião na sala que vocês só conversam. E eu quero dar uma sugestão para quem quer falar inglês. Você começa a assistir filme sem legenda. Assista o filme, tira a legenda, só em inglês, e começa a identificar o quadro. Quando o cara fazer assim, algum gesto, I'm gonna punch you, I'm gonna punch you, ele está fazendo assim: eu vou te dar um soco, eu vou te dar, pelo menos é o que você entende. Você começa
começa a se ambientar, você começa a educar o seu ouvido, porque a ambiência educa. Amém? A ambiência educa. Morando no exterior, eu tive que conviver com pessoas, com situações, eu tive que me transportar para o meio do convívio social, para que eu pudesse assimilar aquela cultura. Ou seja, o ambiente sofre em nós aliás, nós sofremos no ambiente um impacto tremendo.